Eu estava aqui comendo meu pão e lembrei daquela expressão, o pão que o diabo amassou. Uma expressão ridícula, né? Porque o diabo não tem condições, não tem moral para amassar o pão para ninguém, mesmo porque ele não existe. Então por que o diabo amassou o pão? Na verdade, quem amassou o pão, quem amassou o nosso futuro, quem eliminou nossa condição de evoluir, fomos nós mesmos, nós que pisamos no fruto que nos alimentaria, no fruto que nos faria crescer, nós que erramos, nós que de alguma maneira desejamos que assim fosse. Colocar a culpa no diabo é fácil, sempre é fácil. Sempre é fácil colocar a culpa do que fazemos de errado em outro. E quando não conseguimos colocar em outro ser encarnado, colocamos culpa nele. Nele que não existe. Comer o pão que o diabo amassou, quer dizer, você não tem outra coisa a comer, não tem outra coisa a lhe alimentar, de alguma maneira, que não seja esse tal pão que ele amassou. Ou seja, você fez coisas erradas de tal maneira que não tem como agora desviar. Ou come esse tal pão que você mesmo amassou, ou perecerá. Morrerá. Não. Ficará pior do que está. Então é obrigado a comer esse tal pão. É obrigado, porque irá perecer. E no futuro, o tal pão virá pior ainda. E cada vez pior. Até assumir que tem que comer desse tal pão, que tem que passar por aquilo, que tem que assumir ter feito tudo errado. Até assumir que você é o errado. Até assumir que o diabo está dentro de você e que você o alimentou, que você o fez existir, e foi esse tal diabo interior que amassou aquilo que deveria lhe trazer crescimento interior. Então, enquanto não comer este tal, não irá voltar a crescer, não irá voltar a se sentir bem, não irá voltar a ser feliz com verdade, com interior, em sua essência. Comer o pão que o diabo amassou é uma expressão ridícula de quem acredita ser injustiçado, acredita não ter feito nada de errado. Então por que eu tenho de comer esse tal pão que teria sido amaldiçoado, né? Por que comer desse tal pão? Por que, em verdade, por que passar por este futuro, por essa existência de mau grado, de subsistência? Por quê? Porque fizemos coisas erradas. Porque não fomos sábios o suficiente de plantar algo benéfico para colher algo saudável a nós. Então, não nos preocupamos com nada. Plantamos coisas ruins. Estamos colhendo coisas ruins. Como não assumimos ser nossa culpa a nossa atual existência de sofrimento, de coisas ruins que passamos dia após dia, como não assumimos ser nossa culpa, colocamos a culpa nele, no diabo. E comer o pão que o diabo amassou, fomos nós que amassamos, fomos nós que preparamos esse pão para comer mais tarde. Fomos nós que plantamos o tal trigo e fizemos o tal pão, preparamos o nosso destino e temos que nos alimentar dele, temos que passar por ele. Comer o pão que o diabo amassou. Experimente comer deste pão sem reclamar.
Experimente sentir o sabor bom, mesmo que não tenha. Experimente sentir o sabor bom deste pão que o diabo amassou, mesmo que não suporte. Se conseguir fazer isto, e tem de conseguir, se conseguir fazer isto, tudo irá melhorar aos poucos, tudo voltará ao mais consciente, ao mais normal, ao mais saudável para a gente. Procure comer este tal pão que o diabo não amassou. Foi você mesmo que amassou. Então você tem que comer, tem que colher aquilo que plantou. Você que amassou esse pão. Então você tem que comer o que fez de errado em sua vida. Você tem que assumir o que fez de errado em sua vida. Porque senão este pão, tal pão, vira cada vez pior. Vira cada vez menos nutritivo, menos saboroso, mais insuportável é a palavra. Se alimente desse pão que o diabo amassou, porque ele traz, apesar de ser coloquemos um alimento amaldiçoado, ele traz ensinamento, ele traz sabedoria. É um pão, o tal pão que ele amassou, mas traz sabedoria. Aprenda a se alimentar daquilo que é ruim também. Aprenda a consumir aquilo que é ruim também. Aprenda a conviver com aquilo que é ruim e aprenderá muita coisa. Porque se está à sua frente, você tem que encarar. Só por isso, estar à sua frente, é necessário que faça algo, é necessário que inclua em si. Tem algo a aprender, tem algo que deve ser aprendido lá. Não é simplesmente o diabo amassou e deu para você. Não é nada disso, não. Está lá porque você tem que comer daquilo, tem que aprender alguma coisa, tem que saber de alguma coisa que até hoje não assumiu que deveria. Aprenda a comer o pão que o diabo amassou. Vai ver que muita coisa muda na vida, muita coisa melhora. Tenha certeza.